Capítulo 11. A porta do quartel. Neve. Um encontro. Em matéria de desolação, nada superava a paisagem de certa guarnição militar, nos arrabaldes de uma cidade muitos quilômetros a norte de Veaterburi, a uma hora adiantada daquele mesmo entardecer nevoso, se é que se pode falar de paisagem quando o principal componente é a escuridão. Era uma dessas noites em que o desgosto pode sobrevir ao mais feliz dos mortais sem que isso seja sentido como uma grande incongruência, em que, nos mais impressionáveis, o amor se torna solicitude, a esperança se afunda no temor e a fé se perde em esperança, em que o exercício da memória não agita o remorso pela oportunidade que a ambição deixou escapar, e o sonho já não incita a obra. Tudo se passa num caminho público, ladeado à esquerda por um rio. Na outra margem, ergue-se um muro alto. À direita do caminho, há uma extensão de terra, entre o prado e o brejo, que ao longe se reúne a uma vasta e ondulante serrania. A mudança das estações é menos marcante em lugares desta natureza do que no interior de um cenário florestal. Não obstante, para um observador atento, os sinais são igualmente perceptíveis, ainda que se manifestem de formas menos comuns e menos familiares do que os mais conhecidos germinar do botão ou cair da folha. Muitas não serão assim tão secretas e graduais como faria pensar esse entorpecimento que, no geral, caracteriza o pântano ou o baldio. O inverno, ao chegar, avançava por etapas bem definidas, ao longo das quais se podia sucessivamente observar a debandada das serpentes, a transformação dos fetos, o inchar das poças, a formação das neblinas, a emergência do castanho que a geada ocasionava, o colapso dos cogumelos e, por fim, a queda de neve, que tudo cobria. Nessa noite, chegará ao lameiro a última etapa desta sequência, de modo que, pela primeira vez na estação, os seus relevos eram formas sem contornos, sugerindo tudo, revelando nada, sem outra identidade que há de constituírem uma fronteira com outra coisa qualquer a camada inferior de um firmamento de neve. Deste céu apocalíptico saturado de flocos, a várzea e o brejo recebiam agora uma veste suplementar, mas ainda pareciam mais nuas. A imensa abóbada de nuvens pairava, estranhamente baixa, como o teto de uma gruta funda e escura em risco de desabar, pois tudo levava a crer que a neve que forrava os céus e a que formava uma crosta sobre a terra não tardariam a unir-se numa massa única, sem qualquer bolsa de ar pelo meio. Viramos a nossa atenção para as características do lado esquerdo da paisagem, que eram a horizontalidade no que respeita ao rio, a verticalidade no que respeita ao muro que se erguia atrás dele, e a treva, que ambos devorava. A isto se resumia a cena. Se algo havia mais escuro do que o próprio céu, era aquele muro, e se algo conseguia ser mais sombrio do que o muro, era o rio que corria a seus pés. O topo indistinto da fachada era recortado e protuberante, graças à existência de várias chaminés, e adivinhavam-se vagamente as aberturas esguias das janelas, mas apenas na zona superior. Embaixo, e até a linha da água, nenhuma cavidade ou saliência interrompia a monótona superfície. Uma sucessão indescritível de estouros abafados, desconcertante na sua regularidade, ressoou com dificuldade no ar fibroso. Era um relógio nas imediações, a soar às 10. Coberto por uma camada de neve de vários centímetros de espessura, o sino perderá um pouco da sua voz. Então, a neve abrandou. 10 flocos caíam agora onde antes tinham caído 20 e não tardou a que apenas um conquistasse o espaço de 10. Pouco depois, uma sombra surgiu no caminho que bordejava o rio. Da observação atenta da sua silhueta recortada no fundo sem cor, deduzir-se-ia que era pequena. Era tudo o que, em bom rigor, se podia asseverar, embora parecesse uma forma humana. O vulto avançou devagar, mas sem grande esforço, porque a neve, embora repentina, não tinha mais de meio palmo de profundidade. Nesse momento, algumas palavras foram ditas em voz alta. 1, 2, 3, 4, 5. Entre cada uma, o pequeno vulto avançava cerca de 10 passos. Era evidente que estava a contar as janelas na parte de cima do muro. 5 representava a quinta janela a partir de uma ponta da parede. Aqui, a mancha deteve-se e ficou mais pequena. A figura curvará-se. Depois, um pedaço de neve voou, por cima do rio, na direção da quinta janela. Desfez-se contra a parede vários metros abaixo do seu alvo. O lançamento era uma ideia masculina executada por uma mulher. Nenhum homem que alguma vez tivesse visto um pássaro, um coelho ou um esquilo na sua infância teria lançado aquela bola de neve com uma tão flagrante falta de jeito. Mais uma tentativa, e outra, até que, aos poucos, a parede foi ficando salpicada de torrões. Por fim,
Um pedaço atingiu a quinta janela. À luz do dia, ter-se-ia notado que o rio pertencia a essa família de cursos profundos e lisos, onde a água corre no centro e junto às margens com a mesma fluidez, sendo o mínimo destempo na velocidade de imediato corrigido por um pequeno remoinho. Nada se ouviu em resposta ao sinal, a não ser o gorgolejar de uma dessas espirais invisíveis juntamente com uma série de ruídos abafados, que seriam gemidos para um homem triste e risos para um homem feliz, e que eram provocados pelo bater das águas contra objetos miúdos noutras partes do percurso. A janela foi de novo atingida. Então, um rangido fez-se ouvir, aparentemente produzido pela sua abertura. A este seguiu-se o som de uma voz vinda da mesma zona. Quem está aí? A voz era masculina e desprovida de espanto. O muro alto era a parede de uma caserna. Como o casamento era visto com maus olhos pelo exército, talvez esta não fosse a primeira entrevista amorosa que tinha lugar à noite, entre as duas margens do rio. É o sargento Troy? Indagou, com voz trêmula, a mancha esbatida no meio da neve. Tão próxima era de uma mera sombra sobre a terra, e o seu interlocutor tão fundido no próprio edifício, que seria legítimo dizer que o muro principiara uma conversa com a neve. Sim, replicou, desconfiada, uma voz saída das sombras. Quem és tu, rapariga? Oh, Frank, não me reconheces? Disse a mancha. Sou a tua mulher, Fanny Robin. Fanny! Exclamou o muro, com assombro. Se envolveu a rapariga, com um arquejo meio reprimido, de emoção. Havia no tom da mulher algo distinto do de uma esposa e, no homem, uma postura que raramente é a do marido. O diálogo prosseguiu. Como é que vieste até aqui? Perguntei qual era a tua janela. Perdoa-me. Não te esperava esta noite. Na verdade, não pensei sequer que viesses. É um acaso teres-me apanhado aqui. Entro ao serviço amanhã. Disseste-me que viesse. Bem, disse que podias vir. Sim, foi o que eu quis dizer. Estás feliz por me ver, Frank? Oh, sim. Claro. Podes vir ter comigo? Minha querida fã, que ideia. Já soou recolher, os portões do quartel estão fechados, e eu não tenho licença. Estamos aqui todos como na cadeia da paróquia até amanhã de manhã. Nesse caso, só te verei nessa altura. Disse ela, num tom vacilante, de desilusão. Como é que vieste de Veaterbury até aqui? Vim a pé, uma parte do caminho, e o resto a boleia em carroças. Estou surpreendido. Sim, eu também. E, Frank, quando será? O quê? Aquilo que me prometeste. Não me recordo bem. Ah, mas tu sabes. Não fales assim. Custa-me horrores. Faz-me dizer o que devia ser dito por ti primeiro. Não te rales, dilo. Oh, mas achas que devo? Seja, quando vamos casar, Frank? Ah, estou a ver. Bem, tens de ter roupa adequada. Eu tenho dinheiro. E será por banhos ou por licença? Banhos, penso eu. Nós vivemos em paróquias diferentes. Vivemos. E daí? A minha residência é em Saint Mary e esta não. Portanto, terão de ser corridos em ambas. É o que diz a lei. Sim. Oh, Frank, tenho medo que me julgues atrevida. Não penses assim, meu querido. Eu amo-te tanto. E tu disseste-me tantas vezes que te casavas comigo. Eu. Não chores agora. É um disparate. Se eu disse que o fazia, é claro que farei. Devo correr os banhos na minha paróquia, e tu farás o mesmo na tua? Sim. Amanhã? Amanhã não. Assentaremos daqui a uns dias. Tens a permissão dos oficiais? Não, ainda não. Como não? Disseste que já tinhas quase, antes de partires de Casterbridge. A verdade é que me esqueci de perguntar. E a tua vinda é tão repentina e inesperada. Sim, é verdade. Foi um erro da minha parte vir importunar-te. Vou-me já embora. Vens ter comigo amanhã, à casa da Sra. Twill, na North Street? Não me agrada vir até a caserna. Há mulheres de má vida a rondar e tomam-me por uma delas. Nem mais. Eu vou ter contigo,
minha querida. Boa noite. Boa noite, Frank. Boa noite. E ouviu-se, de novo, o ruído da janela a fechar-se. A pequena mancha afastou-se. Ao passar pela esquina, uma exclamação abafada foi ouvida do lado de dentro do muro. Oh, oh, sargento, oh! Seguiu-se um protesto, mas era quase inaudível, e perdeu-se no meio de uma suave cascata de gargalhadas, que mal se distinguia do gorgolejar dos pequenos remoinhos cá fora. Capítulo 12. Os lavradores. A regra à exceção. A primeira evidência pública de que Bateba decidirá ser uma lavradora em nome próprio e sem mais mandatários foi a sua aparição no dia do mercado dos grãos em Casterbridge. O recinto, de pé direito baixo, ainda que amplo, sustido por vigas e pilares, e recentemente promovido à bolsa de cereais, estava apinhado de homens animados que falavam uns com os outros em grupos de 2 e 3. Aquele que, no momento, se pronunciava mirava de soslaio os rostos dos seus interlocutores, rematando o argumento com um ligeiro piscar do olho. A grande maioria levava nas mãos um galho de freixo, que tanto lhe servia de bordão, como para espicaçar porcos, ovelhas, vizinhos que estivessem de costas viradas e, no geral, coisas que fossem encontrando pelo caminho e cuja quietude lhe sugerisse estarem a precisar desse tratamento. No decurso das conversas, cada um sujeitava o seu galho a uma grande panóplia de usos dobrando-o à volta das costas, formando um arco entre as mãos ou nele apoiando um peso excessivo, até a sua forma alcançar um quase semicírculo, ou talvez fosse enfiado à pressa por baixo do braço, quando se puxava do saco da amostra e um punhado de grãos era vertido na palma da mão, o qual, após a apreciação, se lançava para o chão. Esta sequência de gestos era bem conhecida de uma meia dúzia de galináceos da cidade que, como era hábito, já se tinham esgueirado para dentro do edifício, aguardando, de pescoço alçado e olhar oblíquo, que se cumprissem as suas expectativas. No meio destes robustos proprietários rurais, uma figura feminina deslizava, única representante do seu sexo que aquele recinto conhecia. Vinha vestida com gosto e até com um certo requinte. No meio deles, movia-se como um cabriolé entre carroças, era ouvida como se ouve uma história de amor depois de um sermão, e sentida como uma brisa junto de fornalhas. Fora necessária alguma determinação muito mais do que inicialmente ela imaginara para reclamar o seu lugar ali, mal fizera sua entrada, todo o diálogo rústico cessara, todos os rostos, ou quase todos, se tinham virado na sua direção, e os que nem precisaram de virar se fixaram-se nela com rigidez. Bateba só conhecia pessoalmente 2 ou 3 lavradores, e fora deles que se aproximara. No entanto, se queria ser essa mulher pragmática que tencionava mostrar ao mundo, teria de mostrar-se e levar a cabo o negócio, quer conhecesse ou não seus parceiros, e, ao fim de algum tempo, ganhou confiança bastante para interpelar homens de que só ouvirá falar e responder-lhes sem timidez. Bateba também tinha os seus sacos de amostra e, aos poucos, conseguiu reproduzir o gesto profissional de os verter para a mão segurando-os na sua palma estreita para melhor os inspecionar, de acordo com o preceito de Casterbridge. Quando um homem alto veio ao seu encontro e ela ergueu o rosto para debater uma questão com ele, entreabrindo os lábios em jeito de desafio, algo no arco perfeito da sua fileira de dentes superiores e nas comissuras impertinentes da sua boca vermelha sugeriu que existia naquele grácil vislumbre de humanidade promessa suficiente para uma inquietante vertigem, e ampla ousadia para nela se lançar. Contudo, havia uma doçura no seu olhar, uma incessante doçura que o teria tornado nebuloso caso seus olhos não fossem negros. Assim sendo, suavizava-lhe a expressão do rosto que, podendo ser acutilante, se tornava apenas inequívoca. Coisa estranha numa mulher na flor da idade e na plenitude das suas forças, Bateba permitia sempre aos seus interlocutores que concluíssem os seus argumentos antes de lhes propor os dela. Ao discutir preços, defendia os próprios firmemente, como qualquer vendedor que se preze, e reduzia os dos outros com persistência, como era inevitável numa mulher. Mas havia uma indulgência na sua firmeza que lhe retirava a obstinação, e uma candura no regateio que a salvava da mesquinhez. Os lavradores com quem não tinha negócios, de longe, a maioria, não paravam de perguntar entre si, quem é ela? E a resposta era, é a sobrinha do lavrador Everdene, que assumiu a quinta de cima de Veaterbury, dispensou o maioral e jura que fará tudo sozinha. O outro homem abanava, então, a cabeça. Sim, é pena que seja tão casmurra, acrescentava o primeiro. Mas devíamos ter orgulho em vê-la por aqui. Ela dá luz a este velho edifício. É tão bem feitinha, porém, que não tarda será colhida.
Seria deselegante sugerir que a novidade da sua presença naquele lugar contribuía tanto para o magnetismo exercido por Bateba como a beleza do seu rosto ou a graça dos seus gestos. No entanto, conseguirá despertar o interesse geral, e este debut no fórum desse sábado, o que quer que significasse para sua condição de lavradora e comerciante, fora um triunfo inquestionável para ela enquanto mulher. Aliás, a sensação era tão palpável que, por 2 ou 3 vezes, o instinto ditara-lhe apenas que caminhasse como uma rainha no meio daqueles deuses em pousio, como faria a irmã mais nova de um Júpiter menino, e negligenciasse por completo o apuramento dos preços. As inúmeras evidências do seu poder de atração ganhavam ainda maior relevo por haver uma exceção. Nestes casos, as mulheres parecem ter olhos na nuca. E Bateba, sem olhar diretamente para o seu alvo, estava consciente da existência de uma ovelha negra no seio do rebanho. Primeiro, isto confundiu-a. Se tivesse havido uma minoria respeitável de ambos os lados, o caso teria sido pacífico. Se ninguém lhe tivesse prestado atenção, ela teria registrado o facto com indiferença. São coisas que acontecem. Se todos os presentes, incluindo aquele homem, a tivessem admirado, ela teria achado perfeitamente natural. Já acontecerá antes. Era a singularidade da exceção que fazia o mistério. Não tardou a deduzir muito da aparência do dissidente. Tinha o porte de um cavalheiro, com feições romanas, cheias e bem definidas, que brilhavam à luz do sol com um rico matiz de bronze. Era vertical na postura e sereno no gesto. Uma característica adiantava-se a todas as outras: a dignidade. Já devia ter passado algum tempo essa fronteira da meia-idade em que o aspecto de um homem cessa espontaneamente de alterar-se durante uma dúzia de anos, e, artificialmente, o da mulher também. Tanto podia ter 35 como 50 anos ou qualquer idade entre está compreendida. Pode dizer-se que, aos 40, os homens casados já se sentem dispostos a deitar olhares generosos às belezas triviais que se atravessam no seu caminho. Sem dúvida, como acontece às pessoas que brincam com os sentimentos, a consciência de uma certa imunidade que lhes permitiria evitar o pior desfecho de terem de pagar suscita-lhes especulações indevidas. Bateba estava convencida de que aquele homem impassível não era casado. Quando o mercado acabou, apressou-se a juntar-se a Lide, que a esperava ao lado do cabriolé amarelo em que tinham vindo à cidade. O cavalo fora arreado e partiram a trote. O saco de açúcar, o chá e os embrulhos de panos e roupa tinham sido arrumados atrás, sugerindo, de uma maneira inefável, pela cor, forma e disposição geral, que eram propriedade daquela jovem lavradora, e já não do grossista que as vendera. Já lá fui, Lide, e está feito. Não me importo de voltar, porque já todos se terão acostumado à minha presença. Mas, esta manhã, foi tão difícil como se eu fosse uma noiva, tantos olhos postos em mim. Eu sabia que ia ser assim, observou Lide. Os homens são danados para se porem a olhar para uma mulher. Mas houve um que teve o bom senso de não desperdiçar o seu tempo comigo. A informação foi dada desta forma para que Lide não pensasse, por um instante que fosse, que a sua senhora estava melindrada. Um homem muito bem parecido prosseguiu, sério, na casa dos 40, penso eu. Fazes alguma ideia de quem possa ser? Lide não se lembrava de ninguém. Não estás mesmo a ver quem seja? Repetiu Bateba, com alguma desilusão. Não tenho ideia. Em todo caso, que diferença faz, se ele olhou menos para si do que qualquer um dos outros? Teria sido importante se tivesse acontecido o contrário. Bateba sofria nesse momento do sentimento inverso, e o cabriolé seguiu viagem, célere, em silêncio. Uma carruagem baixa, que avançava ainda mais depressa, puxada por um cavalo purosangue, alcançou-as e ultrapassou-as. Ora, é ele que ali vai, declarou. Lide espreitou para ver. Aquele, mas é o lavrador Boldwood. Tenho a certeza de que é. O homem que a senhora não pôde receber no outro dia, quando ele veio visitá-la. Ah, o lavrador Boldwood, murmurou Bateba, olhando para ele no momento em que o cavalheiro lhes passava à frente. O lavrador nem virou a cabeça. De olhos postos no fundo da estrada, passou tão distraidamente como se Bateba e os seus encantos fossem invisíveis. É um homem interessante, não achas? Assinalou. Oh, sim, muito. Toda a gente o diz, replicou Lide. Pergunto-me por que será que é tão alheado e indiferente. Parece tão distante de tudo o que vê à sua volta. Disse por aí, embora não seja certo, que sofreu uma amarga desilusão na sua alegre juventude. Uma mulher deixou-o.
As pessoas dizem sempre a mesma coisa, e nós sabemos muito bem que as mulheres raramente deixam os homens, são eles que nos deixam. Espero que a reserva seja apenas um traço da sua personalidade. Apenas um traço da sua personalidade. Espero que sim, menina. E nada mais. Mas é mais romântico pensar que foi tratado com crueldade, o pobre. Talvez o tenha sido, no fim de contas. Não há qualquer dúvida. Ah, isso é que ele foi, menina. Sinto-o. No entanto, temos muita tendência para ter opiniões definitivas a respeito dos outros. Não me admirava nada que tivesse sido uma mistura de ambas as coisas, a medida certa entre ter sido vítima e ser um homem reservado. Menina, não sou capaz. Sei lá eu pensar em medidas certas. É, porém, o mais provável. Sim, concordo. Estou convencida de que é o mais provável. Pode acreditar no que eu lhe digo, menina, é isso que se passa com ele. Capítulo 13. Sortes Sanctorum. O cartão de São Valentim. Era a tarde de domingo na quinta, no dia de fevereiro. Fim do jantar, Bateba, à falta de melhor companhia, tinha pedido a Lide que viesse sentar-se ao seu lado. A mansão decrépita era sinistra no inverno, antes de se acenderem as velas e fecharem as portadas, e a atmosfera do lugar parecia tão antiga como as suas velhas paredes. Cada escaninho atrás dos móveis possuía uma temperatura própria, porque a lareira não era acesa logo pela manhã naquela parte da casa. O piano novo de Bateba, que já era velho noutros anais, parecia manco naquele chão desigual, até a noite estender a sua sombra sobre os seus ângulos menos salientes e esconder-lhe as deformidades. Lide, como um regato pouco fundo, estava sempre em movimento, e a sua presença não tinha a densidade que sobrecarrega o pensamento, ainda que fosse suficiente para exercitá-lo. Sobre a mesa, estava pousada uma velha Bíblia em quarto, encadernada a couro. Olhando para ela, disse: a menina alguma vez descobriu com quem se ia casar usando a Bíblia e a chave? Não sejas tonta, Lide. Como se pudesse ser. Há verdade nisto, quer se queira quer não. Tolices, rapariga. E verá se não lhe põe o coração a bater. Há quem acredite, e há quem não acredite. Eu acredito. Muito bem, vamos tentar, disse Bateba, saltando do seu assento com esse total desrespeito pela coerência que é permitido revelar perante um subordinado, e entrando de imediato no espírito da adivinhação. Vai buscar-me a chave da porta da rua. Lide foi buscá-la. Oxalá não fosse domingo, disse, ao regressar. Talvez seja errado. O que está certo nos dias da semana, está certo aos domingos, retorquiu a sua senhora, num tom que não admitia contestação. O livro foi aberto às folhas, que a idade tornara pardas, tinham sido gastas pelas repetidas leituras de versículos com auxílio dos indicadores de leitores inexperientes. Outros tempos, em que os dedos se moviam ao longo da linha para ajudar a visão. Bateba procurou esse versículo especial no livro de Ruth 0 e as palavras sublimes vieram ao seu encontro. Costumavam provocar-lhe um ligeiro arrepio e, ao mesmo tempo, um desconcerto. Era a sabedoria em abstrato a enfrentar a loucura no concreto. A loucura no concreto corou, persistiu na sua intenção e pousou a chave em cima do livro. Uma mancha de ferrugem, ali mesmo sobre o versículo, causada pela pressão prévia de matéria ferrosa, disse-lhe que esta não era a primeira vez que o velho volume tinha sido usado com esse propósito. Agora, mantém-te quieta, e não fales, afirmou. O versículo foi repetido, o livro rodou, Bateba corou, sentindo dose culpada. Em quem estava a pensar? Perguntou Lide, com curiosidade. Não to direi. Reparou no comportamento do Sr. Boldwood, na igreja, esta manhã, menina? Prosseguiu Lide, revelando com esta observação o caminho que tinham levado seus pensamentos. Na verdade, não respondeu Bateba, com tranquila indiferença. O banco onde ele se senta é mesmo à frente do seu, menina. Eu sei. E não viu o que ele estava a fazer? Claro que não vi, já te disse. Lide recolheu-se e cerrou os lábios de forma ostensiva. Esta atitude era inesperada e igualmente desconcertante. O que foi que ele fez? Inquiriu Bateba, forçada. Não virou a cabeça para olhar para si uma única vez durante todo o culto. E por que razão o faria? Volveu a sua senhora, com um ar melindrado.
Não lhe pedi que o fizesse. Oh, não! Mas todas as outras pessoas estavam a olhar para si, e foi estranho que ele não olhasse. Aí tem, é mesmo típico do Sr. Bolduod. Rico, distinto, que lhe importa a ele? Bateba refugiou-se num silêncio que pretendia sugerir que tinha opiniões sobre o assunto demasiado complexas para o entendimento de Lide, e não que não lhe ocorria nada para dizer. Valha-me Deus! Quase esquecia o cartão de São Valentim que comprei ontem. Exclamou, por fim. Um cartão de São Valentim. Para quem, menina? Perguntou Lide. Para o lavrador Bolduod. Era o único nome, de todos os nomes possíveis, que nesse instante parecia a Bateba menos errado do que os outros. Bem, não. É apenas para o pequeno Ted de Cogga. Prometi-lhe uma coisa, e isto vai ser uma bela surpresa para ele. Lide, podes trazer-me a minha escrivaninha, para que eu possa enviar-lhe de imediato. Bateba tirou da sua escrivaninha uma bela imagem em 8º, magnificamente iluminada e gravada em relevo, que fora comprada, no dia de mercado, ao principal papeleiro de Casterbridge. No centro, havia um pequeno espaço oval deixado em branco, para que o remetente pudesse acrescentar-lhe palavras ternas, mais apropriadas à ocasião do que qualquer banalidade previamente impressa poderia ser. Aqui está um sítio onde se pode escrever, disse Bateba. O que devo pôr? Uma coisa deste gênero, a meu ver, retorquiu Lide, muito pronta. A rosa é vermelha. A violeta azul. O cravo é doce, e assim és tu. Aí está. É isso mesmo. Adequa-se mesmo bem à criança gorducha que ele é, disse Bateba. Numa caligrafia estreita mas legível, introduziu as palavras. Depois, guardou o cartão no envelope e mergulhou a pena no tinteiro, para escrever o endereço. Que divertido seria enviá-lo ao velho e bronco Bolduod e vê-lo cismar. Sugeriu a irreprimível Lide, arqueando as sobrancelhas e entregando-se a uma pavorosa hilaridade ante o assombro que lhe suscitava a magnitude moral e social do homem ali contemplado. Bateba deteve-se para apreciar todos os aspectos desta sugestão. A imagem de Bolduod começara a atormentá-la. Ele era uma espécie de Daniel no reino dela, que insistia em ajoelhar-se virado para o Oriente quando a razão e o senso comum ditavam que mais valia fazer o mesmo que os outros e dispensar-lhe a esmola desse olhar oficial de admiração que não lhe custaria dinheiro nenhum. Ela não atribuía uma verdadeira importância a esta inconformidade. No entanto, era ligeiramente deprimente que o homem mais digno e valioso da paróquia se negasse a olhar para ela, e que uma rapariga como Lide até comentasse o caso. Portanto, a ideia que esta tivera era, num primeiro momento, mais irritante do que mordaz. Não, não farei tal coisa. Ele não acharia graça. Ficaria mortinho de medo, persistiu Lide. Na verdade, também não tenho um gosto especial em enviá-lo a Ted, assinalou a senhora. É muito travesso, por vezes. Sim, é verdade. Vamos lançar a moeda ao ar, como fazem os homens, propôs Bateba, distraidamente. Ora bem, cara, Bolduod, coroa, Ted. Não, não podemos lançar a moeda ao ar num domingo. Seria mesmo tentar o diabo. Lance este livro de cânticos. Nisso não pode haver pecado, menina. Muito bem. Aberto, Bolduod, fechado, Ted. Não, é mais provável que caia aberto. Aberto, Ted. Fechado, Bolduod. O livro deu 2 voltas no ar e caiu fechado. Reprimindo um pequeno bocejo, Bateba pegou na pena e, com distraído improviso, dirigiu o cartão a Bolduod. Agora, acende uma vela, Lide. Que selo vamos usar? Aqui temos a cabeça de um unicórnio. Não tem qualquer significado. E isto, o que é? 2 pombas? Não. Devia ser algo fora do comum, não achas, Lide? Tenho aqui um com um pequeno dizer. Lembrou-me que é um dizer engraçado, mas não consigo lê-lo. Vamos experimentar este e, se não servir, poremos outro. Um grande lacre vermelho foi devidamente afixado. Bateba olhou com atenção para a cera quente, tentando decifrar as palavras. Perfeito! Exclamou, pousando a carta com malícia. Tiraria o juízo a um reverendo, e a um sacristão também. Lide olhou para as palavras no lacre e leu. Casa-te comigo. Nessa mesma tarde, a carta foi enviada e, ainda nessa noite, foi distribuída no posto dos Correios de Casterbridge, sendo devolvida a Veaterbury na manhã seguinte.
Que modo tão displicente e irrefletido de empreender tal ato! Do espetáculo dos amores alheios, Bateba tinha um razoável conhecimento, mas, por experiência própria, nada sabia. Capítulo 14. Efeito da carta. O nascer do sol. Ao entardecer, no dia de São Valentim, Bolduot sentou-se para jantar, como era seu hábito, à beira de um fogo vivo de achas envelhecidas. Em cima da lareira, à sua frente, havia um relógio, coroado por uma águia de asas abertas. Sobre as asas da águia, jazia a carta que Bateba lhe tinha enviado. Aqui, o olhar do homem solteiro não cessava de fixar-se, ao ponto de o grande lacre vermelho se tornar uma mancha de sangue na sua retina. Enquanto comia e bebia, relia silenciosamente as palavras ali escritas, ainda que estivessem demasiado longe para conseguir vê-las. Casa-te comigo. A atrevida injunção era como essas substâncias cristalinas que, não possuindo cor própria, assumem o tom dos objetos que as rodeiam. Ali, na quietude do salão, onde tudo que não possuía um caráter sério e grave se encontrava deslocado, e onde reinava a atmosfera de um domingo puritano que se estenderia por toda a semana, o conteúdo da missiva e o seu dito tinham perdido a leveza incauta que estivera na sua origem e assumido essa profunda solenidade que o lugar agora lhes emprestava. Desde que receberá a carta nessa manhã, Bolduot sentirá que a simetria da sua existência principiara lentamente a distorcer-se na direção de uma paixão ideal. Esta perturbação fora para ele o que a primeira planta a flutuar nas águas tinha sido para Colombo o irrisório, sugerindo a possibilidade do infinitamente grande. A carta devia ter tido uma proveniência e um desígnio. Que este fosse quase inexistente, Bolduot, naturalmente, ignorava. Essa explicação não lhe ocorreria sequer. É alheio à condição de a pessoa iludida dar-se conta, a respeito daquele que a iludiu, que o resultado de uma conduta sugerida pela força das circunstâncias ou nascida de um impulso interior é muitas vezes o mesmo. A grande diferença que existe entre desencadear uma sequência de acontecimentos ou dar um rumo específico a uma série já desencadeada é raramente perceptível para a pessoa colhida nesta perplexidade. Quando se foi deitar, Bolduot pousou o cartão de São Valentim na moldura do espelho. Estava consciente da sua presença, mesmo quando lhe virava as costas. Era a primeira vez na vida que lhe sucedia tal coisa. O mesmo fascínio que o levava a ver naquele gesto uma intenção deliberada tornava-o cego para sua impertinência. Olhou de novo na direção da missiva. As misteriosas influências da noite acrescentavam à escrita a presença da sua anônima remetente. A mão de alguém de uma mulher viajara delicadamente sobre o papel que trazia o nome dele. Não revelados, os seus olhos tinham seguido cada curva que a mão ia desenhando, e o rosto dele povoara-lhe a imaginação durante todo o tempo que ela se entregará a esta tarefa. Por que razão o teria escolhido? Os seus lábios seriam rubros ou pálidos, cheios ou franzidos. Tinham dado forma a uma determinada expressão enquanto a pena deslizava, as comissuras fremindo como lhes era natural. Que expressão teria sido a dela? A imagem da mulher a escrever, que vinha acrescentar-se às palavras escritas, não possuía individualidade própria. Era uma forma diáfana, e assim devia ser, tendo em conta que a sua versão original se encontrava, nesse momento, profundamente adormecida e alheia ao amor e a todas as cartas escritas neste mundo. Sempre que Bolduot dormitava, ela ganhava corpo e deixava de ser uma visão. Quando ele acordava, ali estava a carta a justificar o sonho. A lua brilhava nessa noite, e a sua luz nada tinha de familiar. A janela do quarto de Bolduot só deixava entrar um pálido reflexo dos seus raios devolvidos pela neve, enchendo-lhe o teto de estranhas cintilações, projetando sombras em lugares inusitados e iluminando recantos por hábito mergulhados na penumbra. Preocupava ao menos o conteúdo da epístola do que o simples facto de a ter recebido. E interrogou-se, de súbito, se haveria mais alguma coisa dentro do envelope, para além daquilo que dele já retirara. Aquela luz estranha, saltou para fora da cama, pegou na carta, puxou para fora a folha fina, sacudiu seu invólucro e escrutinou-o. Não estava ali mais nada. Olhou então, como fizera uma centena de vezes no dia anterior, para o insistente lacre vermelho. Casa-te comigo, leu, em voz alta. O austero e reservado proprietário rural tornou a fechar a carta e entalou-a na moldura do espelho. Ao fazê-lo, vislumbrou o seu reflexo, a expressão abatida e o rosto indefinido. Viu como os lábios pareciam crispados e os olhos arregalados e vazios. Inquieto e descontente com seu próprio desassossego, voltou para a cama. O dia começou a romper.
A força daquela manhã clara não igualava a de um céu enevoado ao meio-dia. Bolduod levantou-se e vestiu-se. Descendo as escadas, saiu de casa e dirigiu-se a uma cancela de um campo a leste, onde se encostou a contemplar a paisagem. Era um lento nascer do sol, típico daquela altura do ano. O céu, de um violeta escuro no zênite, estava plúmbeo a norte e opaco a leste. Aqui, aparentemente suspensa sobre a cumeada dominando a encosta coberta de neve e o cerrado de ovelhas da quinta de cima de Veaterburi, a metade do sol que era visível ardia sem luz, como um fogo rubro sem chama cintilar sobre a pedra branca de uma lareira. A visão assemelhava-se a um pôr do sol tal como a infância à velhice. Noutras direções, a neve tornará os campos e o céu tão homogêneos que era difícil num só olhar identificar a linha do horizonte. Por toda parte, havia essa referida inversão sobrenatural da luz e da sombra, que se apodera de uma paisagem quando a claridade ofuscante do céu é encontrada na terra, e as sombras da terra despontam no céu. A ocidente, pairava uma lua moribunda, agora baça e de um amarelo esverdeado, como bronze embaciado. Bolduod reparou com desinteresse que a geada, endurecendo, polira a superfície da neve, que agora brilhava como mármore à luz vermelha vinda de leste. Em certas zonas da encosta, a erva embranquecida, aprisionada dentro da sua casca de gelo, contorcia-se sob aquele manto pálido e delicado, formando as curvas e espirais do velho vidro veneziano. As pelgadas dos raros pássaros que tinham andado a saltitar sobre a neve, quando esta era ainda um suave velocino, gravavam-se agora no chão em efêmera permanência. Um ruído abafado de rodas leves veio arrancá-lo ao devaneio. Bolduod virou-se para trás, para a estrada. Era a carreta do carteiro, um curioso veículo de 2 rodas, que mal tinha peso para resistir a um golpe de vento. O condutor estendeu-lhe uma carta. Ele pegou nela e abriu-a, esperando mais uma mensagem anônima ou não fosse a ideia que as pessoas têm da probabilidade essa tão pobre noção de que o que já aconteceu se repetirá. Não creio que seja para si, senhor, disse o homem, reparando nos seus gestos. Embora seja anônima, penso que é para o seu pastor. Bolduod olhou para a morada. Para o novo pastor. Quinta de Veaterburi, perto de Casterbridge. Oh, que lapso o meu! Não é para mim. Nem para o meu pastor. É para o pastor da menina Everdene. É melhor ir entregá-la a Gabriel Ock e dizer-lhe que a abri por engano. Nesse momento, um vulto apareceu na cumeeira, recortado contra o céu ardente, como pavio queimado no meio da chama de uma vela. Começou, então, a mover-se e a atarefar-se energicamente, transportando estranhos esqueletos quadrados que eram atravessados pelos mesmos raios de sol. Uma pequena figura de 4 patas seguia-o para todo lado. O vulto maior era o de Gabriel Ock, o mais pequeno de George. Os artigos em trânsito eram cercas. Espere, disse Bolduod. É ele ali em cima, na colina. Eu próprio lhe levarei a carta. Para Bolduod, já não se tratava apenas de uma carta destinada a um outro homem. Era uma oportunidade. Levando no rosto um mundo de intenções, atravessou o campo nevado. Nesse instante, Gabriel descia a colina pela direita. O sol estendia-se agora nessa direção e tocou no telhado distante da casa de malte de Warren para onde o pastor parecia dirigir-se. Bolduod seguiu-o à distância. Capítulo 15. Um encontro matinal. A carta de novo. A luz escarlate e alaranjada à porta da casa de malte não penetrava no seu interior iluminado, como de costume, por um fulgor rival de idêntico matiz que se escapava da boca do forno. Depois de se ter deitado todo vestido durante algumas horas, o fabricante de malte estava agora sentado a uma mesa de galo, a tomar um pequeno almoço de pão e toucinho. Este comia-o ele segundo o sistema sem prato, colocando uma fatia de pão em cima da mesa, o toucinho sobre o pão, uma camada de mostarda no topo do toucinho e uma pitada de sal no cimo de tudo. Depois, cortava o pitel na vertical, com um canivete largo, até a lâmina bater na madeira. Por fim, empalava os pedaços cortados na faca e levava-os à boca. A falta de dentes não parecia diminuir de forma significativa os poderes de trituração do fabricante de malte. Já não os tinha há tanto tempo que não sentia a perda como um defeito, pois ganhará duras gengivas. Na verdade, parecia aproximar-se da sepultura do mesmo modo que uma curva hiperbólica se aproxima da sua assíntota de forma cada vez menos direta, até não ser certo que alguma vez chegue ao seu destino. No borralho, havia uma pilha de batatas a assar e um púcaro onde fervia uma espécie de pão carbonizado, a que se chamava café,
para oferecer a quem ali aparecesse, uma vez que a casa de Warren era uma espécie de clube, frequentado em alternativa à hospedaria. Ouçam o que vos digo, vamos ter um belo dia e, à noite, vem a nortada ouviu-se, de súbito, na casa de Malte, cuja porta se abrirá instantes antes. Enere Fry avançou para junto do fogo, parando a meio caminho para sacudir a neve das botas. Esta entrada e o seu comentário não constituíam, para o anfitrião, uma saudação imprópria, já que era costume na vizinhança dispensar-se tais preliminares. Gozando da mesma latitude, o velho homem não se apressou a responder. Pescou antes um pedaço de queijo, com a ponta do seu canivete, como faz o talhante com os seus espetos. Enere apareceu com um sobretudo puído de casimira, abotoado sobre o camisão, cuja saia se via um palmo abaixo da cauda do casaco, coisa que tinha o seu ar natural, e até elegante, para quem já se habituara ao estilo do traje. Era claramente confortável. Matthew Moon, Joseph Poorgras e outros carreteiros e carroceiros entraram a seguir, com grandes lanternas a balouçar-lhes nas mãos, sinal de que acabavam de chegar das estrebarias, onde tinham estado atarefados desde as 4 da manhã. E como passará ela sem um maioral? Indagou o fabricante de malte. Enere abanou a cabeça e fez um dos seus sorrisos amargos, franzindo toda a pele da testa numa prega ao centro. Vai arrepender-se, é mais que certo. Replicou. Benji Pennyvais não era um homem de palavra, nem um maioral honesto. Era um traidor, um Judas Iscariotes. Mas imaginar que ela se safa sozinha. Abanou a cabeça 3 ou 4 vezes, em silêncio. Nunca na vida. Nunca. Todos reconheceram nesta frase a conclusão de algum funesto discurso que lhe fluíra no pensamento enquanto ele abanava a cabeça. Enere ainda não se desfizera dos sinais de desespero que lhe marcavam o rosto, com isso sugerindo que voltaria a servir-se deles quando retomasse a palavra. É a ruína dela, e a nossa também, tão certo com haver sempre carne nas casas da fidalguia. Afirmou Mark Clark. Uma telhuda, eis o que ela é. E não dá ouvidos a um conselho que seja. O orgulho e a vaidade já arruinaram muitos cães de sapateiro. Valha-me Deus, só de pensar nisso até fico triste como uma mulher a dar à luz. É verdade, Enere, eu bem ouvi, disse Joseph Poorgras, numa voz segura e com um sorriso cerrado, de comiseração. Todo homem gostava de ter o Coelatem por baixo da touca, observou Billy Salbuburi, que acabará de entrar, exibindo seu único dente. Sabe usar as palavras e lá deve ter a sua lógica. Não sei se me entendem. Sim, sim. Mas, de maioral, nada. E eu mereço esse lugar, gemeu Enere, com um ar de gênio desperdiçado, perdido em visões de um destino superior que pareciam projetar-se no camisão de Billy Salbuburi. Enfim, era o que me estava destinado. A cada um a sua sorte, e as escrituras de nada nos valem, pois quem faz o bem não é recompensado pela sua boa obra, mas sim roubado na sua recompensa pela mais ínfima mesquinhez. Não, não, com isso não concordo, eu replicou Mark Clark. Deus é um cavalheiro nessa matéria. Boas obras, bom pagamento, por assim dizer, confirmou Joseph Poorgras. Fez-se silêncio e, como no entracte, Enere foi apagar as velas, que a luz do dia tornará desnecessárias, mesmo no interior da casa de malte, que só tinha uma vidraça. Pergunto-me por que precisa uma lavradora de um cravo, de um saltério e de um piano, ou lá o que lhe chamam. Comentou o fabricante de malte. Lide disse que ela tinha comprado um novo. Comprou um piano? Ah, pois. Parece que as coisas do tio não lhe serviam. E comprou tudo de novo. Tem cadeiras grandes para os anafados, e umas mais pequenas e delgadas para os magros, e diz que tem relógios grandes para pôr em cima das lareiras. E quadros, por certo com belas molduras. E bancos corridos, feitos de crina de cavalo, para os borrachos, com travesseiros de crina em cada ponta, disse o Sr. Clark. Assim como espelhos para os formosos e livros de falsidades para os perversos. Ouvia-se agora lá fora o som de um andar firme e pesado. A porta abriu-se uma nesga, e alguém do outro lado exclamou. Vizinhos, tendes espaço para uns cordeiros recém-nascidos? Com certeza, pastor, respondeu o conclave. A porta foi lançada para trás até bater na parede, estremecendo de cima a baixo com a força do choque. E, na entrada, apareceu o Sr. Ock, afogueado, com palha à volta dos tornozelos para se proteger da neve, e uma faixa de couro à cintura, por cima do camisão.
Era a encarnação da saúde e do vigor neste mundo. Sobre os ombros, trazia 4 cordeiros às avessas, e o cão George, que Gabriel fora buscar a Norcombe, seguia-o num passo solene. Então, Pastor Ock, como vão as parições este ano, se é que posso perguntar? Inquiriu Joseph Poorgras. Uma lástima, respondeu Ock. Nas 2 últimas semanas, encharquei-me da cabeça aos pés 2 vezes ao dia. Quando não é da chuva, é da neve. Caim e eu não pregamos olho esta noite. Muitos pares de gêmeos, ouvi dizer? Demais. Sim, é um ano bizarro para as ovelhas. Não vamos acabar antes da Anunciação. E pensar que, no ano passado, estava tudo pronto no 2º domingo antes da Quaresma, assinalou Joseph. Traz os que falta, Caim, disse Gabriel, e, a seguir, foge para junto das ovelhas que eu já lá vou ter. Caimbó, um rapazinho de cara alegre, com um pequeno orifício circular a fazer de boca, avançou com mais 2 cordeiros, que ali depositou, antes de partir como lhe fora ordenado. Ock fez descer os cordeiros dos seus ombros, onde se achavam em posição muito pouco natural, embrulhou-os no feno e deitou-os à beira do fogo. Não temos aqui um abrigo de cordeiros como eu tinha em Norcombe, explicou, e é cá uma praga levar os mais frágeis até casa. Se não fosse a sua, homem do malte, não sei o que faria com este tempo infernal. E como vai isso, hoje? Ora, nem doente nem triste, pastor. Mas cá mais novo também não. É certo. Compreendo. Sente-se aí, Pastor Ock, volveu o venerável anfitrião. E que tal ia a velha Norcombe, quando lá foi buscar o seu cão? Como eu gostava de rever esse velho lugar da minha juventude, mas, cá para mim, já não ia reconhecer viva alma. É possível. Houve mudanças. É verdade que a velha fábrica de cidra de Dick Hill, aquela em madeira, foi demolida? Ah, sim, há anos. E a choupana de Dick, mesmo por cima. Epá, não posso crer. O Larila. E a velha macieira de Tompkins, a que lhe dava, sozinha, 2 barricas de licor? Arrancaram-na. Arrancaram-na. Não me diga. Ah, tempos conturbados estes em que vivemos. Tempos conturbados. E lembra-se do velho poço que havia bem no meio do terreno? Agora, é uma robusta bomba de água, toda em ferro, com uma grande bacia de pedra e tudo. Deus nosso Senhor! Como mude a face do mundo e o que estamos destinados a ver. O mesmo se passa aqui. Ainda agora se teve a falar das estranhas proezas da patroa. Que dizem dela? Inquiriu Ock, já a ferver, virando-se para os outros de rompante. Estes senhores de meia-idade andaram a gabar-lhe o orgulho e a vaidade, respondeu Mark Clark, mas eu cá digo, deem-lhe rédea solta. Louvada seja sua carinha laroca, quem me dera abençoar-lhe aqueles lábios de cereja. E, ilustrando, o galante Mark Clark produziu um chiureio eloquente com os dele. Mark atalhou Gabriel, com um vozeirão, lembre-se bem disto, nada desses gracejos, desses beijinhos e abraços, a respeito da menina Everdene. Não o consentirei. Ouviu? Com as 2 orelhas, pois não tenho alternativa, replicou o Sr. Clark, cordial. Imagino que tenha falado mal dela. Lançou Ock, virando-se para Joseph Poorgras, com um olhar fulminante. Não, não. Nem uma palavra. É uma verdadeira dádiva que ela não seja pior. Foi isso que eu disse, defendeu-se Joseph, tremendo e corando de terror. Matthew acabou de dizer. Sim, Matthew Moon. Que dizia você, messê? Perguntou Ock. Eu? Ora, o pastor sabe que eu não faria mal a uma mosca. Nem ao moscardo faria mal, retorquiu Matthew Moon, assaz inquieto. Bem, alguém o fez. E reparem bem nisto, companheiros. Embora fosse um dos homens mais calmos e mais doces do mundo, Gabriel ergueu-se à altura das circunstâncias, com uma rapidez e um vigor quase marciais. Isto é o meu punho. E ali o pousou, exatamente no centro da mesa de galo do fabricante de malte, um punho que não era grande, pois não chegava ao tamanho de um pão de mesa. Mas, com ele, deu um murro ou 2 no tampo, para se assegurar de que todos aqueles olhares se tinham sintonizado com a sua mão, antes de retomar o discurso. E agora ouçam bem. O primeiro homem da paróquia que eu ouvira dizer mal da nossa patroa, levantou o punho e deixou cair, como faria Tora experimentar o seu martelo, vai cheirar e provar disto, tão certo como eu não ser holandês.
As feições dos homens ali reunidos mostravam que eles não tinham o mais pequeno interesse na Holanda e que deploravam o rumo que a conversa tomara, dando aso àquela imagem. Mark Clark gritou: "Ora, ouçam! Não é o que eu vos dizia?" O cão, George, olhara para cima no momento em que o pastor fizera sua ameaça e, embora percebesse mal o inglês, desatou a rosnar. "Não se ofenda, pastor, e sente-se", disse Enere, num tom de suplicante apaziguamento, como não havia igual em toda a cristandade. "Já ouvimos dizer que ela é um homem de grande bondade e esperteza", pastor afirmou Joseph Poorgras, num alvoroço, depois de se refugiar atrás do catre do fabricante de malte. "E deve ser uma grande coisa ser-se esperto, tenho a certeza", acrescentou, fazendo gestos que lhe vinham mais da alma do que do corpo. "Nós bem gostávamos de ser assim, não é, companheiros?" "Ah, lá isso gostávamos", concordou Matthew Moon, dando uma risadinha aflita na direção de Ock, para mostrar também ele a sua boa vontade. "Quem vos disse que eu sou esperto?" perguntou Ock. "Andam a soprá-lo aos quatro ventos", respondeu Matthew. "Ouvimos dizer que você consegue ver as horas tão bem plas estrelas como nós pelo sol ou pela lua, pastor." "Sim, lá me arranjo", volveu Gabriel, pouco entusiasmado com o caso. "E que sabe fazer relógios de sol e escrever o nome das pessoas nas suas carroças quase com letras de imprensa, lindamente floreadas e com aquelas caudas compridas. É uma grande sorte ser-se tão esperto, pastor. Antes de você aqui chegar, era Joseph Poorgras quem escrevia as letras nas carroças do lavrador Everdene. E nunca acertava-se ao lado para onde devia virar o J e o Z, pois não, ó Joseph." Joseph abanou a cabeça, indicando quão absoluto era o facto de não o conseguir. "E fazias as letras assim, do avesso, não era, ó Joseph?" Com o cabo da sua chibata, Mark desenhou as letras no chão poeirento. E o lavrador James punha-se a praguejar e a chamar-lhe nomes feios. "Não era, ó Joseph?" Quando via o nome dele assim virado ao contrário. Continuou Matthew Moon, com fervor. "Sim, é verdade", confirmou humildemente Joseph. "Mas, sabe, a culpa também não é toda minha, porque não é nada fácil um homem lembrar-se os diabos do J e tão virados para frente ou para trás, e eu cá nunca tive boa memória. É uma maçada no seu caso, homem, que já tem água pela barba." "É mesmo, mas dou graças à providência que não seja ainda pior. Quanto ao pastor, digo que a patroa o devia ter feito maioral. É um homem a jeito da função." "Devo reconhecer que estava à espera disso", comentou Ock, com sinceridade. "Na verdade, tinha esperanças de que ela modesse a mim. Por outro lado, a menina Everdene tem todo o direito de ser o seu próprio maioral, se assim o decidir. E de me manter como pastor e nada mais." Ock respirou fundo devagar, olhou com tristeza para o borralho ardente e parecia perdido em pensamentos que não deviam muito à esperança. O calor vivo do fogo começava agora a incitar os cordeiros moribundos a balir, e a agitar os membros no meio do feno, reconhecendo, pela primeira vez, que já tinham vindo ao mundo. O ruído cresceu até formar um coro, e Ock achou por bem puxar o púcaro de leite de junto do fogo. Tirando um pequeno bule do bolso do camisão, encheu-o de leite morno e ensinou os animais desazados, que não iam ser devolvidos às mães, a beberem da pequena biqueira um saber que adquiriram com espantosa rapidez. "Ouvi dizer que ela nem o deixa ficar com as peles das ovelhas mortas", acrescentou Joseph Poorgras, os seus olhos demorandose nos gestos de Ock com necessária melancolia. "Não", confirmou Gabriel. "Tá a ser maltratado", pastor, arriscou Joseph, na esperança de fazer de Ock um aliado na lamentação. "Cá pra mim, ela tomou de ponta, é isso que eu penso." "Oh, não, nem pensar", retorquiu Gabriel, à pressa, e um suspiro, que a privação das peles de ovelha não teria suscitado, escapou-se-lhe dos lábios. Antes que se fizesse mais alguma observação, uma sombra preencheu a moldura da porta. Bolduod entrou na casa de malte e, a cada um dos homens, dispensou um aceno que ficava meio caminho entre a estima e a condescendência. "Ah, Ock, bem me parecia que estava aqui", disse ele. "Cruzei-me com a carreta do carteiro há 10 minutos, e puseram-me uma carta nas mãos, que eu li sem verificar a morada. Creio que é para si. Terá de desculpar o acidente." "Não se preocupe com isso, Sr. Bolduod", atalhou Gabriel. Não tinha na vida qualquer correspondente, e não havia uma única carta que lhe fosse endereçada cujo conteúdo a paróquia inteira não pudesse ter espreitado. Afastando-se para o lado,
leu a seguinte missiva, escrita numa caligrafia desconhecida. Estimado amigo, não sei o seu nome, mas creio que estas escassas linhas lhe chegarão às mãos. Escrevi-as para lhe agradecer a bondade que teve para comigo, na noite em que parti de Veaterbury de uma forma imprevidente. Também lhe devolvo o dinheiro que lhe devo, que me perdoará não ter guardado como se me tivesse sido oferecido. Tudo terminou bem, e é com felicidade que lhe anuncio que me vou casar com um jovem que já me faz a corte há algum tempo, Sargento Troy, do Graus Regimento de Dragões, agora quartelado nesta cidade. Ele teria, eu sei, objetado a que eu recebesse fosse o que fosse a não ser na qualidade de empréstimo, sendo um homem respeitável e de grande honra na verdade, um nobre de sangue. Ficar-lhe-ia muito grata se, por agora, pudesse manter o conteúdo desta carta em segredo, meu querido amigo. Queríamos fazer a surpresa a Veaterbury de aparecer daqui a nada como marido e mulher, embora eu core só de pensar que estou a dar a notícia, em primeira mão, a um quase desconhecido. O sargento cresceu em Veaterbury. Agradeço-lhe de novo a sua bondade. Com os meus sinceros votos de felicidade. Fanny Robin. O senhor já leu a carta, Sr. Bolduod? Perguntou Gabriel. Se não leu, é melhor que a leia. Sei que está interessado em saber de Fanny Robin. Bolduod leu a missiva e fez um ar pesaroso. Fanny. Pobre Fanny. O evento de que está tão confiante ainda não se concretizou, ela devia sabê-lo, e pode nunca vir a concretizar-se. Vejo que não indica nenhuma morada. Que gênero de homem é esse Sargento Troy? Volveu. Gabriel. Receio que não seja daqueles em quem se possa depositar grandes esperanças, na presente situação murmurou o lavrador, embora seja um rapaz astuto e com talento para qualquer mister. Conta-se, a respeito da sua família, uma pequena história sentimental. A mãe era uma governanta francesa e dizem que havia uma ligação secreta entre ela e o falecido Lord Severn. A mulher casou-se com um pobre médico e, pouco tempo depois, nasceu um bebê. Enquanto houve dinheiro, tudo correu bem. Infelizmente, para o rapaz, morreram-lhe um dia os seus melhores amigos. Ele arranjou uma posição como segundo escrevente de um advogado, em Casterbridge. Ficou por lá algum tempo, e até podia ter ascendido a um cargo digno, não for o caso de lhe ter vindo a ideia a loucura de alistar-se. Duvido muito que a pequena Fanny nos vá surpreender, como diz. Duvido mesmo muito. Que tonta! Que tonta! Pela segunda vez, a porta abriu-se bruscamente, e a correr entrou Caim Ball, esbaforido. Abrindo a boca vermelha, a lembrar o bocal de uma corneta de brinquedo, tossiu com violência, deformando o rosto. Caim Ball disse Ock, num tom severo, por que razão vens a correr dessa maneira, ao ponto de ficares sem fôlego? Estou sempre a falar-te disso. Eu... Um sopro. Foi, pro, lado errado, por favor, Sr. Ock, e fez-me tossir, cough, cough. Bem, o que vieste aqui fazer? Vim a correr para lhe dizer, replicou o ajudante do pastor, apoiando o corpo exausto na ombreira da porta que tem de vir já. Nasceram mais 2 pares de gêmeos. É esse o problema, Sr. Ock. Ah, então é isso, volveu Ock, levantando-se de um salto e esquecendo, por ora, Fanny. Foste um bom rapaz por vir a correr contar-me, Caim, e um destes dias ainda vai cheirar uma grande fatia de pudim de ameixa. Mas, antes de irmos, traz-me a lata do pez para marcar este lote e despachar isto. Ock tirou dos seus bolsos sem fundo um ferro de marcar, mergulhou no alcatrão e gravou nas nádegas dos cordeiros as iniciais da mulher em quem se comprazia pensar, B. Isto anunciava a toda a região que, dali em diante, os cordeiros pertenciam à lavradora Bateba e Verdene e a mais ninguém. E agora, Caim, põe aos ombros os teus 2 e vamos. Passe um bom dia, Sr. Bolduod. O pastor ergueu as 16 compridas patas e os 4 pequenos corpos que ele próprio tinha trazido e desapareceu com eles na direção do campo das parições agora luzidios e ressuscitados. Os cordeiros já nem pareciam as criaturas semi-mortas de há meia hora. Bolduod subiu com ele uma parte da encosta e, depois, hesitou e arrepiou o caminho. Mas o seu derradeiro impulso foi voltar a segui-lo, destruindo a hipótese de regresso. Ao aproximar-se do recanto onde fora construído o redil, o lavrador pegou na sua carteira, abriu-a e manteve-a aberta na palma da mão. Ali, estava uma carta à de Bateba. Queria perguntar-lhe, Ock, disse ele, com uma falsa indiferença, se sabe a quem pertence esta caligrafia?
Gabriel olhou de relance para a carta e respondeu instantaneamente, corando. A menina Everdene. Tinha corado apenas por dizer o nome dela. Mas, agora, uma nova ideia trazia-lhe uma estranha inquietude. A carta apenas podia ser anônima, ou a pergunta não teria sido necessária. Bolduod interpretou mal a perturbação do pastor. As pessoas sensíveis estão sempre prontas a dizer fui eu, em vez de raciocinarem objetivamente. A pergunta era legítima, justificou-se, e havia uma incongruência na seriedade com que discutia um cartão de São Valentim. Como sabe, já se espera que se façam perguntas nestas ocasiões. É nelas que reside a diversão. Se a palavra diversão tivesse sido substituída por tortura, o rosto de Bolduod não teria parecido mais constrangido e aflito. Afastando-se de Gabriel num passo estugado, o homem discreto e solitário regressou à casa para almoçar, sentindo vergonha e arrependimento por ter revelado seu estado de espírito, naquelas perguntas febris, a um homem desconhecido. De novo, pousou a carta sobre a lareira e sentou-se a ponderar as circunstâncias que a rodeavam, à luz da informação fornecida por Ock. Capítulo 16. Todos os santos e todas as almas. Num dia de semana pela manhã, uma pequena congregação, composta sobretudo por mulheres e raparigas, ergueu-se da sua posição ajoelhada na nave bafienta da Igreja de Todos os Santos, situada nessa cidade distante cujo quartel já foi referido. Era o fim de um ofício sem sermão. Preparavam-se para dispersar, quando o som de um passo decidido, que ressoou no pórtico e na passagem central, as reteve. O eco destes passos fazia-se acompanhar por um tilintar que não era costume ouvir-se no interior do templo. Era um tinido de esporas. Todos olharam. Um jovem soldado de cavalaria, em uniforme vermelho, com as 3 divisas de sargento na manga do dolma, avançou a passos largos pela nave lateral. O seu embaraço tornava-se mais flagrante pelo vigor da passada e pela determinação de não o revelar. Um ligeiro rubor tingiu-lhe as faces ao passar no meio das 2 filas de mulheres, mas não abrandou, atravessando o arco do coro e parando apenas ao chegar à grade do altar. Ali, deteve-se um instante, sozinho. O sacerdote que oficiara e que ainda não despira sobre Pelis viu o recém-chegado e seguiu-o até ao presbitério. Sussurrou-lhe algo e mandou vir o sacristão, que, por sua vez, subindo os degraus do coro, segredou qualquer coisa a uma mulher mais velha, aparentemente sua esposa. É um casamento, murmuraram algumas devotas, iluminando-se. Vamos esperar. A maior parte tornou a sentar-se. Ouviu-se, então, o render de uma engrenagem no fundo da igreja, e algumas das raparigas mais novas viraram a cabeça. Da face interior da parede ocidental da torre, saía agora um pequeno dossel contendo uma figura e um sino em miniatura, que soava os quartos de hora, sendo acionado pelo mesmo mecanismo que fazia funcionar o imponente relógio do campanário. Um guarda-vento separava a igreja da torre, cuja porta era mantida fechada durante os ofícios, para esconder aquela ridícula geringonça. Nesse momento, porém, a porta estava aberta, e a maior parte dos devotos pôde observar a aparição do boneco, as suas pancadas no sino e o recuo do autômato para dentro do seu nicho, enquanto o som das badaladas enchia a igreja. O sino soara às 11h30. Onde está a mulher? Sussurraram algumas espectadoras. O jovem sargento permaneceu imóvel, com a rigidez impossível dos velhos pilares de pedra que o rodeavam. Virado para sudeste, estava tão silencioso quanto hirto. O silêncio tornou-se cada vez mais palpável, à medida que os minutos foram passando sem que aparecesse viva alma. O estertor do autômato que, de novo, saiu do seu nicho, batendo às 11h03 e retirando-se com mecânica precisão, foi, desta vez, quase doloroso, fazendo estremecer muitos membros da congregação. Mas onde andará a noiva? Tornou a sussurrar a mesma voz. Já se ouvia esse ligeiro arrastar de pés e o falso tossicar que denunciam o nervosismo da expectativa. Ao fim de algum tempo, alguém deixou escapar um risinho abafado. Mas o soldado nunca se mexeu. Ali se mantinha, com o rosto virado para sudeste, direito como uma coluna, de cap na mão. O relógio continuou a dar as horas. As mulheres, aliviando o nervosismo, começaram a bufar e a casquinar. A certa altura, fez-se um silêncio de morte. Todos aguardavam o golpe final. Alguns já terão notado como o anúncio dos quartos de hora parece acelerar a fuga do tempo. E ninguém queria acreditar que o sino não se enganara nos minutos quando o render do mecanismo de novo se fez ouvir,
o boneco emergiu das sombras e as 4 batidas soaram, aos arrancos, como antes. Parecia agora quase irrefutável que, no rosto da hedionda criatura, havia um olhar malicioso e, no seu tremor mecânico, um prazer cruel. Veio, em seguida, o eco lúgubre e remoto das 12 pesadas badaladas no alto do campanário. O mulherio ficou impressionado e, desta vez, não houve risos. O homem do clero enfiou-se na sacristia e o acólito desapareceu. O sargento ainda não se virara. Todas as mulheres na igreja esperavam a oportunidade de lhe ver o rosto, e ele parecia sabê-lo. Por fim, cedeu, e desceu a nave num passo resoluto, desafiando-as a todas, de lábios cerrados. 2 velhos pedintes, curvados e desdentados, entreolharam-se e riram baixinho, e o riso, se bem que inocente, ressoou naquele lugar com um eco ominoso. Em frente à igreja havia um largo pavimentado no qual vários edifícios antigos, de madeira, projetavam uma sombra pitoresca. Ao sair da igreja, o soldado atravessou o largo, mas, a meio, cruzou-se com uma pequena mulher. A ansiedade profunda que lhe marcava o rosto tornou-se quase terror quando ela o viu. Então, disse ele, olhando-a fixamente com uma raiva contida. Oh, Frank, eu enganei-me. Pensei que aquela igreja com a flecha era a de todos os santos, e estava à porta às 11h30 em ponto, como tu me disseste. Esperei até ao meio-dia menos um quarto e descobri que estava na de todas as almas. Mas não fiquei muito preocupada, pois pensei que também podia ser amanhã. Sua imbecil, enganaste-me. Mas não digas mais. Marcamos para amanhã, Frank? Volveu ela, sem emoção. Amanhã? Repetiu ele, dando uma gargalhada atroz. Não me meto noutra tão cedo, garanto-te. Mas, enfim, argumentou a rapariga, numa voz trêmula, o erro não foi assim tão grave. Diz-me, querido Frank, quando será? Ah, quando? Só Deus sabe. Rematou ele, com uma ponta de ironia. E, virando-lhe as costas, afastou-se rapidamente. Capítulo 17. No mercado. No sábado seguinte, Bolduod estava no mercado de Casterbridge, como era hábito, quando viu entrar a figura que assombrava os seus sonhos. Adão tinha acordado do seu sono profundo e olhai. Ali estava Eva. O lavrador ganhou coragem e, pela primeira vez, olhou realmente para ela. As causas materiais e as suas consequências emocionais nem sempre se conjugam na proporção certa. O resultado da energia investida na produção de um movimento de natureza mental é, por vezes, tão tremendo como a sua origem é absurdamente pequena. Quando as mulheres são reféns de algum inusitado estado de alma, a sua lendária intuição, seja por descuido ou defeito intrínseco, parece omitir-lhes essa verdade, o que explica o espanto de Bateba nesse dia. Bolduod olhou para ela não com um olhar furtivo, crítico ou entendido, mas com um olhar vazio que lançaria um ceifeiro à passagem de um comboio, um objeto estranho ao seu mundo e apenas vagamente decifrado. Para Bolduod, as mulheres não tinham sido complementos necessários, mas fenômenos na periferia da sua existência cometas de aspecto, movimento e duração tão incertos que não se sentirá na obrigação de os estudar, ignorando se seguiam uma órbita geométrica, imutável e sujeita às mesmas leis que a dele ou se eram absolutamente erráticos como à primeira vista pareciam ser. Contemplou-lhe o cabelo preto, a curva correta do rosto e do perfil, a redondeza do queixo e do pescoço. E reparou no desenho das suas pálpebras, nos olhos, nas pestanas, no formato das orelhas. Em seguida, estudou a sua silhueta, a saia e até as solas dos sapatos. Considerava-a bela, mas interrogou-se se estaria certo no seu juízo. Parecia-lhe impossível que aquela encarnação do amor, sendo tão doce como ele a imaginava, pudesse ter passado no meio de todos aqueles homens sem criar mais comoção e suscitar mais curiosidade do que aquelas que Bateba já provocara, ainda que não tivessem sido de pouca monta. Nem a natureza nem a arte poderiam ter acrescentado o que quer que fosse aquela que ele julgava perfeita. O coração começou a despertar-lhe no peito. Recorde-se que Bolduod, embora com 40 anos, nunca antes observara uma mulher com a força central do seu olhar. Elas tinham-lhe aflorado sentidos na orla da sua visão. Seria realmente bonita? Nem mesmo agora conseguia estar seguro de que a sua opinião era justa. Furtivamente, perguntou a um vizinho. A menina Everdene é considerada bonita? Ah, sim. Foi muito notada quando aqui apareceu, se bem se lembra. É uma rapariga muito atraente,
não haja dúvida. Um homem nunca é tão crédulo como quando recebe opiniões favoráveis a respeito da beleza de uma mulher por quem está quase ou completamente apaixonado. A sentença de uma criança tem, nestas circunstâncias, o peso que teria a de um membro da Academia Real. Bolduod ficou satisfeito. E esta encantadora mulher dissera-lhe: casa-te comigo. O que será que a levará a fazer algo tão estranho? A cegueira de Bolduod para a diferença entre aceitar o que sugerem as circunstâncias e inventar o que não sugerem não ficava atrás da insensibilidade de Bateba quanto à possibilidade de pequenos começos originarem grandes desfechos. Nesse momento, ela privava calmamente com um lavrador jovem e elegante, discutindo com ele com a mesma indiferença que teria se o seu rosto fosse a página de um livro-mestre. Era evidente que aquele homem não exercia qualquer fascínio sobre uma mulher como Bateba. Mas Bolduod sentiu o sangue ferver até as pontas dos dedos com um ciúme incipiente, pisando pela primeira vez o chão desse inferno do amante injuriado. O seu primeiro impulso foi ir meter-se no meio deles. E só havia uma maneira de o fazer, pedindo à jovem mulher uma amostra do seu grão. Bolduod pôs de parte a ideia. Não podia dirigir-lhe esse pedido. Era aviltar a beleza fazê-la cair no regateio, e estava em desacordo com a ideia que tinha dela. Durante todo este tempo, Bateba estava consciente de ter conseguido vencer aquele bastião. Os olhos dele, sabia-o, seguiam-na agora para toda a parte. Era um triunfo, e, caso tivesse conseguido de forma natural, seria ainda mais gratificante pela demora impertinente com que se fizera esperar. Mas fora sua malícia que o provocara, e ela apenas lhe dava o valor que se dá a uma flor artificial ou a um fruto de cera. Dando provas de algum bom senso quando seu coração não se achava envolvido, Bateba arrependeu-se genuinamente de ter perturbado a serenidade de um homem que ela respeitava demasiado para ser um joguete do seu capricho, sobretudo quando este devia tanto a sua existência a Lide como a ela própria. Nesse dia, quase firmara a intenção de pedir-lhe desculpa quando se cruzasse com ele da próxima vez. O problema era que, se Bolduod considerasse que ela o ridicularizara, um pedido de desculpas agravaria a ofensa por não ser credível, e, se ele pensasse que ela queria ser cortejada, seria visto como uma prova adicional do seu atrevimento. Capítulo 18. Bolduod em meditação. Arrependimento. Bolduod era rendeiro daquela que chamavam Pequena Quinta de Veaterbury e a sua pessoa era o que havia de mais próximo da aristocracia naquele canto perdido da paróquia. Forasteiros requintados, cujo Deus era a cidade onde viviam, e que as circunstâncias obrigavam a permanecer um dia naquele ermo, ouviam o som de uma viatura ligeira e rezavam por um vislumbre da alta sociedade, na figura de um lorde solitário ou, pelo menos, de um escudeiro, mas era apenas o Sr. Bolduod a sair de manhã. De novo, o som de uma viatura ligeira fazia-se sentir e a expectativa reanimava-os. Era apenas o Sr. Bolduod a regressar à casa à tarde. A sua residência ficava recuada em relação à estrada, e os estábulos, que são para uma quinta o que a lareira é para uma sala, situavam-se nas traseiras do edifício, onde as partes mais baixas da construção se perdiam no meio dos arbustos de loureiro. Por uma porta azul, aberta pela metade, ver-se-iam nesse momento as garupas e as caudas de meia dúzia de cavalos aquecidos e satisfeitos, de pé nas suas baías. E, assim entrevistos, apresentavam alternâncias de baio e ruão, no volume traseiro em forma de arco mourisco, a cauda definindo uma risca no meio de cada um. O olhar que as procurasse, vindo da luz de fora, não as veria, mas ouvia-se o ruído que as suas bocas faziam, no afã de sustentarem os referidos calor e nedieis, com generosas quantidades de aveia e feno. A sombra irrequieta de um potro movia-se numa baia individual, ao fundo, e os sons de uma corda arrastada ou de um pé a bater no chão vinham juntar-se, aqui e ali, aos barulhos incessantes da mastigação coletiva. Atrás dos animais, subindo e descendo a fila de cocheiras, via-se o lavrador Bolduod. Este lugar era para ele uma esmolaria e um retiro. Depois de ter inspecionado a alimentação dos seus dependentes de quatro patas, o celibatário caminhava e entregava-se, pela tarde dentro, aos seus pensamentos, até os raios do luar atravessarem as vidraças cobertas de teias de aranha ou a escuridão cerrada envolver o espaço. A sua fisionomia angulosa e vertical via-se melhor agora do que no meio da multidão e do bulício do mercado. Nesta passada meditativa, toda a planta do pé lhe assentava no chão ao mesmo tempo, e a inclinação descendente do seu rosto corado e harmonioso era apenas suficiente para mergulhar na sombra a boca imóvel e o queixo bem desenhado, ainda que proeminente. Apenas algumas linhas horizontais interrompiam a superfície lisa da sua testa alta. O curso que seguirá a vida de Bolduod era trivial, embora sua natureza não o fosse. A quietude era o traço mais impressionante do seu porte e caráter.
Se à primeira vista parecia denunciar uma certa falta de vitalidade, não tardava a revelar-se o equilíbrio perfeito de grandes impulsos contrários positivos e negativos, que se contrabalançavam. Perturbado este equilíbrio, logo caía no extremo. Se uma emoção o invadia, ela dominava-o. Um sentimento que não o controlasse era porque permanecia latente. Estagnado ou rápido, mas nunca lento, Bolduod seria sempre atingido mortalmente caso não escapasse intacto. Para o bem ou para o mal, a leveza ou a incúria não faziam parte da sua constituição. Rígido nas linhas gerais do comportamento, indulgente nos pormenores, era sério de uma ponta à outra. Como não via o lado absurdo da existência, não era companhia desejável junto dos folgazões e dos trocistas ou desses que em tudo veem exemplos da comicidade da vida, mas era tolerado pelos mais sisudos e por aqueles que tinham conhecido o sofrimento. Sendo um homem que levava a sério todos os dramas da vida, embora não fosse capaz de agradar quando se tratava de comédias, também não havia frivolidade a apontar-lhe quando terminavam em tragédia. Bateba estava longe de imaginar que essa massa sombria e silenciosa onde tão descuidadamente lançara sua semente era, na verdade, um viveiro de intensidade tropical. Caso tivesse conhecido os estados de alma de Bolduod, a sua culpa teria sido pavorosa e a mancha sobre o seu coração impossível de erradicar. Mas, se soubesse o poder que, nesse momento, detinha sobre aquele homem, para decidir o seu mal ou o seu bem, Bateba teria tremido ante a responsabilidade. Felizmente para sua tranquilidade presente, infelizmente para sua tranquilidade futura, ainda não tinha percebido quem era Bolduod. Ninguém o tinha, na verdade, pois, embora se pudesse adivinhar o seu potencial desgoverno a partir dos sinais quase invisíveis que deixava a inundação, ele nunca fora visto nas marés altas que a tinham originado. O lavrador Bolduod veio até a porta do estábulo e olhou em frente para a malha plana de cerrados. Para lá do primeiro muro, havia uma sebe que delimitava um prado pertencente à quinta de Bateba. Era o começo da primavera, o tempo de levar as ovelhas a pastar e dar-lhes a provar a primeira erva do ano, antes de os campos serem preparados para a ceifa. O vento leste, que já soprava semanas, rodara agora para sul, e o meio da primavera chegará de repente quase sem haver um começo. Era aquele momento da estação vernal em que podemos imaginar as dríades a despertar. O mundo vegetal começa a agitar-se e a inchar, e a seiva sobe, até que no silêncio absoluto dos campos solitários e das florestas intransitáveis, onde a terra parece estéril e hirta depois da clausura e escravidão da geada, surgem bulícios, tensões, uma pressão unida e um erguer conjunto, perante os quais os esforços poderosos das gruas e roldanas de uma cidade ruidosa não passariam de demandas anãs. Ao olhar para os prados distantes, Bolduod avistou 3 figuras. Eram as da menina Everdene, do pastor Oque e de Caimbol. Quando a silhueta de Bateba se acendeu no olhar do lavrador, iluminou-o por dentro como o luar a um campanário. O corpo de um homem é como a concha, ou o livro, da sua alma, seja ele reservado ou franco, exuberante ou contido. E havia uma mudança na aparência de Bolduod. Esta tinha perdido a sua velha impassibilidade. Lia-se no seu rosto que ele vivia, pela primeira vez, sem defesas, refém de uma terrível nudez. Assim parece ser a experiência do amor vivida pelos mais fortes. Bolduod chegou a uma conclusão. Há de atravessar os campos e saudá-la sem rodeios. O isolamento que a reserva lhe impusera ao coração, durante tantos anos, sem qualquer tipo de canal por onde libertar o sentimento, tinha produzido seus efeitos. Já foi notado mais do que uma vez que as causas do amor são sobretudo subjetivas, e Bolduod era prova viva da veracidade desta afirmação. Não tinha uma mãe a quem dirigir a devoção, nenhuma irmã que lhe inspirasse ternura, ou uma ligação passageira com quem explorar os sentidos. E nele se acumulara este compósito, que era o amor de um amante genuíno. Aproximou-se da cancela do prado. Do outro lado, a erva ondulava ao som do vento, no céu cantavam cotovias, e a ambos se juntava o balido suave do rebanho. A senhora e o seu pastor estavam envolvidos na operação de fazer uma ovelha pegar, que é empreendida sempre que uma mãe perde a sua cria e um dos gêmeos de outra lhe é dado em substituição. Gabriel já esfolara o cordeiro morto e estava a amarrar a sua pele ao corpo do ainho vivo, como era de preceito, enquanto Bateba mantinha aberta a cancela de um pequeno redil de 4 tapumes, para dentro do qual eram empurrados a mãe e o cordeiro que lhe fora impingido, que aí permaneceriam até a velha ovelha ganhar afeto pelo pequeno. Concluída a manobra, Bateba levantou os olhos e viu o lavrador junto da cancela e, sobre ele, os ramos explosivos de um salgueiro em flor. Gabriel, para quem o rosto dela era como a glória incerta de um dia de abril,
estava sempre atento às suas mais subtis alterações e reparou de imediato que nele se manifestara uma influência exterior, sob a forma de um rubor demasiado consciente. Virou-se também e encarou Bolduod. Relacionando estes indícios com a carta que o lavrador lhe mostrará, Gabriel suspeitou logo que ela tivesse iniciado por esse meio algum jogo de sedução, que se prolongara até ali sem ele saber como. O lavrador Bolduod lera os sinais de que a sua presença fora notada, e sentiu que havia agora demasiada luz virada na sua direção. Ainda estava na estrada e seguiu o caminho, esperando que nenhum deles percebesse que fora sua intenção entrar naquele prado. Sentia-se esmagado pela ignorância, pela timidez, pela dúvida. Talvez na postura de Bateba se adivinhasse que ela desejava vê-lo, talvez não. Ele não sabia decifrar uma mulher. A cabala desta filosofia erótica parecia consistir nos mais subtis significados expressos de forma enganadora. Cada trejeito, cada olhar, cada palavra e cada entoação encerravam um mistério bem distinto da sua leitura mais óbvia, e até agora, ele nunca se empenhara em tentar compreendê-los. Quanto a Bateba, não se deixará enganar pela manobra do lavrador, que quisera dar-lhe a entender que tinha passado por ali em trabalho ou lazer. Considerou as probabilidades do caso e concluiu que ela própria era responsável pelo seu aparecimento. Perturbava-a muito que uma pequena faísca pudesse ter ateado tamanha chama. Não tinha o intuito de conspirar um casamento, nem era deliberadamente uma mulher frívola para com os sentimentos dos homens. Se um perito na matéria a comparasse a uma namoradeira genuína, admirar-se-ia que Bateba pudesse ser tão distinta e, todavia, tão conforme ao que se presume que seja uma namoradeira. Ela resolveu que nunca mais, fosse com um olhar ou com um gesto, interromperia o curso plácido da vida daquele homem. Mas a decisão de evitar um mal é raras vezes tomada antes de este se ter tornado irreversível. Capítulo 19. A lavagem das ovelhas. A proposta. Bolduod acabou por lhe fazer uma visita. Ela não estava em casa. Claro que não, murmurou. Ao contemplar Bateba como mulher, esquecera-se das exigências da sua posição de lavradora. Tendo uma quinta a seu cargo, como ele próprio, e com um domínio tão vasto como o dele, era provável que estivesse fora de portas naquela estação do ano. Esta e outras distrações de que Bolduod era culpado não destoavam do seu estado de espírito e ainda menos das circunstâncias. Os grandes agentes da idealização amorosa encontravam-se aqui presentes, o facto de haver apenas ao longe e a ausência de convívio com ela familiaridade visual e alteridade oral. Os mais pequenos elementos da existência humana eram mantidos longe da vista. As ninharias que tão abundantemente povoam a vida e o fazer comuns desapareciam ante a circunstância de amante e amada não se visitarem, e não ocorreria a Bolduod considerar que as áridas realidades da vida doméstica lhe diziam respeito, ou que ela, como todas as outras, tinha os seus momentos de trivialidade, uma vez que, quanto menos havia, mais a memória a sublimava. Desta forma, um moderado endeusamento teve lugar na sua fantasia, apesar de ela continuar a viver e a respirar nos limites do mesmo horizonte, criatura tão perturbada como ele próprio. Era o fim do mês de maio quando o lavrador decidiu que não continuaria a ser repelido pela banalidade ou distraído pela expectativa. Já se acostumara, por esta altura, à sua nova condição. A paixão sobressaltava-o menos, ainda que o torturasse mais, e ele sentia-se preparado para lidar com as circunstâncias. Tendo ido procurá-la à casa, fora-lhe dito que ela estava no tanque onde eram lavadas as ovelhas. Foi ao seu encontro. O dito tanque era uma construção circular perfeita, em alvenaria, no meio dos prados, repleto da água mais límpida. Para um pássaro em voo, a sua superfície espelhada, onde se refletia o céu azul claro, devia ser visível num raio de quilômetros como o olho cintilante de um ciclope no meio de um rosto de verdura. Nessa estação do ano, a erva que crescia nas suas margens era uma visão a recordar por muito tempo como se recordam as pequenas coisas. O vigor com que absorvia a umidade do torrão denso e alagado era um processo quase visível a olho nu. Em torno deste lameiro plano, a paisagem diversificava-se, dando lugar a pastos redondos e cavados onde, nesse momento, toda flor que não era um ranúnculo amarelo era uma margarida. O rio seguia o seu curso, silencioso como uma sombra. O canavial inchado e o carriço formavam uma dúctil paliçada nas suas ribas túrgidas. A norte da campina, havia árvores de folhas muito novas, macias e úmidas. A força do sol e a seca durante o verão ainda não as tinham endurecido e escurecido, e elas pareciam amarelas ao lado do verde e verdes ao lado do amarelo. Nos recessos deste novelo vegetal, o canto de 3 cucos ecoava no ar parado.
Bolduo desceu as encostas em meditação, com os olhos fixos nas botas, que o pólen amarelo dos ranúnculos dourara artisticamente. Um afluente do ribeiro principal atravessava o tanque, passando por 2 orifícios em lados opostos do seu diâmetro. O Pastorok, Jankogan, Mun, Porgras, Caimbol e outros encontravam-se aqui reunidos, encharcados até a raiz dos cabelos. Bateba observava-os de perto, com um novo traje de montar o mais elegante que alguma vez tinha vestido e as rédeas enlaçadas no braço. Frascos de cidra rolavam na erva. Imersos até a cintura, junto da comporta de baixo, Coggan e Méfilmo empurravam as ovelhas mansas para dentro do tanque. Depois, Gabriel, que se posicionara na borda, empurrava-as para debaixo de água quando as apanhava a nadar, com a ajuda de um instrumento semelhante a uma muleta, criado para esse fim, e que também servia para ajudar os animais exaustos quando a lã, ficando saturada, começava a afundá-los. As ovelhas eram libertadas contra a corrente, pela abertura de cima, e todas as impurezas se escapavam por baixo. Caimbol e Joseph, que executavam esta última operação, estavam, se possível, ainda mais molhados do que os outros. Pareciam golfinhos sob uma fonte e, de cada protuberância ou ângulo da roupa, jorrava um pequeno regato. Bolduo aproximou-se e desejou-lhe os bons dias com um ar tão tenso que Bateba não podia pensar outra coisa senão que ele só se aproximara do tanque para assistir à lavagem, na esperança de não a encontrar ali. Mais do que isso, achou carrancudo e viu desdém no seu olhar. Assim sendo, não tardou a retirar-se e afastou-se ao longo da margem do rio até ficar à distância do lançamento de uma pedra. A dada altura, ouviu passos na erva e teve a impressão de que o amor a cercava, como um perfume. Em vez de se virar ou esperar, Bateba avançou ainda mais ao longo dos carriços altos. Bolduo, porém, parecia determinado e seguiu-a até terem passado completamente o cotovelo do rio. Aqui, ninguém os via, mas continuaram a ouvir os salpicos da água e os gritos dos lavadores, mais acima. Menina Everdene! Chamou o lavrador. Ela estremeceu, virou-se e disse: Bom dia! O tom de voz dele era muito distinto do que Bateba tinha esperado. Era como se o próprio silêncio se tivesse tornado um som, uma ênfase nos significados mais profundos que não chegava, porém, a concretizar-se numa forma. O silêncio possui, por vezes, o condão de manifestar-se como a alma incorpórea de um sentimento que escapou à sua carcaça. Nestas alturas, chega a ser mais expressivo do que a própria fala. Por isso, dizer pouco é, muitas vezes, dizer mais. A minha vida, sem si, é um fardo, confessou-lhe ele, numa voz sussurrada. Quero que me permita dizer que a amo, uma e outra vez. Bateba não disse nada, e a montada que levava pela mão, num aparente sobressalto, olhou para cima em vez de pastar a erva suculenta. Creio e espero que goste de mim o suficiente para escutar o que eu tenho para lhe dizer. O primeiro impulso de Bateba ao ouvir isto foi o de perguntar-lhe por que razão pensava ele tal coisa, até se lembrar que, longe de ser uma presunção da parte de Bolduo, este era somente o desfecho natural de uma ponderação séria, assente nas falsas premissas que ela própria lhe estendera. Gostava de poder tecer-lhe encômios sedutores, prosseguiu o lavrador, num tom mais solto e dar uma forma mais aprazível ao meu rude sentimento, mas não tenho o poder nem a paciência de aprender esse gênero de coisas. Quero-a para minha mulher, tão desesperadamente que mais nenhum sentimento me habita neste momento, mas não o teria declarado se não tivesse sido encorajado. De novo o cartão de São Valentim. Meu Deus, o cartão, disse Bateba para si própria, sem dar voz a uma única palavra. Se sente que é capaz de me amar, diga-o, menina Everdene. Se não, não me diga que não. Senhor Bolduo, custa-me ter de dizer-lhe que estou surpreendida, ao ponto de não saber como responder-lhe com a deferência que lhe é devida. Mas sou capaz de exprimir as minhas emoções. Isto é, intenções. Receio não poder casar-me consigo, por muito que o respeite. Não estou à altura da sua dignidade, Sir. Mas, menina Everdene, eu não. Eu sei que nunca deveria ter sonhado sequer em enviar-lhe aquele cartão de São Valentim. Perdoe-me, senhor. Foi um gesto gratuito que nenhuma mulher que se dê ao respeito deveria ter. Se me fizer a gentileza de perdoar a minha imprevidência, prometo que nunca mais. Não lhe chame imprevidência. Deixe-me acreditar que foi uma outra coisa, que foi uma espécie de instinto profético, o despertar de um afeto pela minha pessoa.
É uma tortura ouvi-la dizer que agiu de forma imprevidente. Nunca pensei nisso a essa luz, e não o tolero. Ah! Oxalá soubesse como conquistá-la. Mas isso não sei eu fazer. Só posso perguntar se já a tenho. Se não for esse o caso, e se foi involuntariamente que veio ter comigo, tal como eu vim ao seu encontro, nada mais direi. Eu não me apaixonei por si, Sr. Bolduod. Isto, pelo menos, devo dizer-lhe. Bateba permitiu que um pequeno sorriso se insinuasse pela primeira vez no seu rosto, revelando a fileira superior de dentes alvos e os lábios bem desenhados, o que sugeria uma falta de coração, logo negada pela benevolência do olhar. Mas faça-me o favor de pensar com bondade e complacência, se não conseguiria suportar-me como marido. Temo que me veja como um marido demasiado velho, mas acredite que tomaria melhor conta de si do que muitos homens da sua idade. Protegê-la-ei e estimá-la-ei com todas as minhas forças. Garanto-lhe. Não terá preocupações nesta vida, não se afadigará nas lides domésticas e viverá com grande desafogo, menina Everdene. A supervisão da leitaria será feita por um empregado. Eu posso dar-me a esse luxo, e assim caber-lhe-á apenas contemplar a paisagem na altura da ceifa ou pensar no estado do tempo na altura das colheitas. Sou apegado ao cabriolé, porque é o mesmo que os meus pobres pais usavam, mas, se não lhe agradar, vendê-lo-ei, e a menina terá uma carruagem só sua, puxada por um pônei. Não sei dizer-lhe o quanto me parece estar acima de qualquer outra ideia ou objeto nesta terra. Ninguém o sabe, só Deus sabe, tudo o que significa para mim. O coração de Bateba era jovem e sentiu simpatia pelo homem de grande sentimento que lhe falava com tanta simplicidade. Não diga mais. Não diga. Não suporto que o Senhor sinta tanto, enquanto eu não sinto nada. E tenho receio de que reparem em nós, Sr. Bolduod. Permite-me que façamos uma pausa no tema? Não consigo pensar tranquilamente. Não sabia que o Senhor vinha para me dizer isto. Oh, que perversidade a minha tê-lo feito sofrer assim. Sentia-se assustada e agitada com a veemência dele. Diga-me, então, que não recusa em absoluto. Que não recusa completamente. Não posso fazer nada. Não posso responder-lhe. Posso voltar a falar-lhe do assunto? Pode. Posso pensar em si? Sim, suponho que pode pensar em mim. E ter a esperança de conseguir conquistá-la? Não, não tenha esperança. Vamos indo. Voltarei a visitá-la amanhã. Não, por favor, não o faça. Dê-me tempo. Sim, dar-lhe-ei o tempo que for preciso, replicou ele, com sinceridade e gratidão. Estou mais feliz agora. Não, suplico-lhe. Não fique mais feliz se a felicidade resultar apenas da minha aceitação. Mantenha-se neutro, Sr. Bolduod. Tenho de pensar. Esperarei, afirmou. Bateba afastou-se. Bolduod baixou os olhos e fitou o chão. Ficou assim muito tempo, como um homem que já não soubesse bem onde estava. Até que a realidade tornou a invadi-lo, como a dor reacendida de um golpe sofrido num estado de excitação, e então partiu também. Capítulo 20. Perplexidade. Afiando a cisalha. Um conflito. Ele é tão desinteressado e bondoso que me oferece tudo o que eu poderia desejar, refletiu Bateba. No entanto, o lavrador Bolduod, quer fosse bom ou mau, não exercera aqui a sua bondade. As ofertas extraordinárias dos amores mais puros não são feitas senão por autocomplacência, sem ponta de generosidade. Não estando de modo algum apaixonada por ele, Bateba não deixou de contemplar calmamente a proposta que lhe fora feita. Era uma proposta que, nos arredores, muitas mulheres da sua classe, e até algumas de estatuto superior, teriam aceitado com avidez e anunciado com orgulho. De todos os pontos de vista, desde o político ao sentimental, era desejável que ela, uma rapariga solitária, se casasse, e que se casasse com aquele homem sério, rico e respeitado. Bolduod não vivia longe, a sua reputação era suficiente, as suas qualidades chegavam a ser excessivas. Se Bateba sentisse coisa que não acontecia o mais pequeno desejo pela condição de mulher casada, teria sido insensato da sua parte rejeitá-lo, sendo ela uma mulher que tantas vezes solicitava a razão que a resgatasse da influência do capricho. Enquanto meio de alcançar o casamento, Bolduod era irrepreensível. Ela estimava-o, gostava dele, mas não o queria.
Parece que o homem comum procura uma esposa porque não há posse sem casamento, e que a mulher comum aceita ter um marido porque não existe casamento sem posse. Apesar de os fins serem totalmente distintos, o método é o mesmo para ambas as partes. O incentivo apontado no caso da mulher faltava, porém, neste caso. Além disso, a posição que ocupava Bateba, senhora absoluta de uma quinta e seu solar, era uma novidade, e a novidade ainda não começara sequer a dissipar-se. Mas havia algo que a atormentava, e isso era de certa forma meritório, porque poucos se teriam sentido afetados. Para além dos já referidos argumentos com que combatia suas próprias objeções, possuía a convicção profunda de que, tendo sido ela a iniciar o jogo, devia, por uma questão de honestidade, aceitar as suas consequências. Todavia, a relutância permanecia. Dizia a si própria que seria ingrato não se casar com Boldud, mas que não poderia fazê-lo se queria salvar a própria vida. Bateba era uma natureza impulsiva sob uma aparência racional. Tinha a mente de uma Isabel e a alma de uma Mary. Stuart e, não raro, tomava atitudes de grande temeridade com a máxima discrição. Muitos dos seus pensamentos eram silogismos perfeitos. Infelizmente, nunca chegavam a ser mais do que isso. Apenas alguns eram postulados irracionais, mas, por infelicidade, eram estes que a miúde se convertiam em atos. No dia seguinte à declaração de Boldud, Bateba encontrou Gabriel Ock no fundo do jardim, a afiar a sua cisalha para a tosquia das ovelhas. Nas quintas em redor, decorriam operações da mesma natureza. Vindo de todos os cantos, o ruído da fricção, ao amolarem-se as cisalhas, espalhava-se pela aldeia como num armeiro em vésperas de campanha. Na hora dos preparativos, a paz e a guerra confundem-se. Foices, gadanhas, cisalhas e podões rivalizam com espadas, baionetas e lanças na sua comum necessidade de ponta e gume. Caimbol estava a dar a manivela da pedra de amolar de Gabriel e a sua cabeça executava um vai-vem melancólico a cada virar da roda. O pastor achava-se grosso modo na mesma posição em que Ero Zero é representado a afiar as suas setas, com o rosto ligeiramente inclinado, o peso do corpo debruçado sobre a cisalha e a cabeça tombada para o lado. Os lábios cerrados e as pálpebras semicerradas completavam o quadro. A sua patroa aproximou-se e ficou a contemplá-los, em silêncio, durante 1 minuto ou 2. Depois, disse: Caim, vai ao prado de baixo e traz-me a égua baia. Eu substituo-te a manivela. Preciso de falar consigo, Gabriel. Caim deixou-os e Bateba deitou mãos à obra. Gabriel levantara os olhos sem esconder a sua surpresa, reprimir a expressão e voltará a baixá-los. Enquanto ela rodava a manivela, o pastor chegou-lhe a cisalha. O movimento peculiar de dar a roda possui uma tendência extraordinária para entorpecer a mente. É uma espécie de versão atenuada do castigo de Ixion, tornando-se também um capítulo suplementar na história das torturas prisionais. O cérebro confundeze, a cabeça fica pesada e o centro de gravidade do corpo parece deslocar-se, aos poucos, para uma espécie de nó de chumbo situado entre as sobrancelhas e o cocuruto. Bateba sentiu os desagradáveis sintomas ao fim de 2 ou 3 dúzias de voltas. E se trocássemos, Gabriel, e me deixasse ser eu a pegar na cisalha? Perguntou. Tenho a cabeça a andar a roda e não consigo falar. Gabriel trocou de lugar. Bateba principiou, então, um discurso atabalhoado, interrompendo aqui e ali o fio do pensamento para atender a cisalha, que tinha de ser afiada com alguma delicadeza. Queria perguntar-lhe se os homens fizeram algum comentário depois de me verem ir para trás da caniçada com o Sr. Boldud ontem. Sim, fizeram, respondeu Gabriel. Não está a segurar na cisalha como deve ser. Bem me parecia que não ia saber como se faz. Segure assim. Ock largou a manivela e, fechando completamente as mãos de Bateba nas suas, como se pega na mão de uma criança para lhe dar um estalo ao ensiná-la a escrever, agarrou na cisalha com as mãos dela. Incline o gume assim, explicou. Mãos e cisalha foram inclinadas em conformidade com o que tinha sido dito e, enquanto falava, o instrutor manteve-as nesta posição demoradamente. Já chega! Exclamou Bateba. Liberte-me. Não quero ter as mãos presas. Dê a manivela. Gabriel libertou-lhe as mãos tranquilamente, regressou à sua manivela e retomou o processo. Os homens estranharam. Perguntou ela, de novo. Não se tratou de estranhar, menina. Que disseram eles? Que o nome do lavrador Boldud e o seu seriam reunidos no púlpito antes de o ano findar.
Foi o que me pareceu ao ver as caras deles. Ora, nada disso é verdade. Nunca se disse tamanho disparate e eu quero que o desminta. Foi por isso que vim falar consigo. Gabriel parecia incrédulo e triste, mas, nos intervalos da incredulidade, dir-se-ia que ficará aliviado. Devem ter ouvido a nossa conversa, prosseguiu ela. Ora, Bateba, disse Oque, parando de dar a manivela e fitando-a com espanto. Menina Everdene, quer você dizer, corrigiu ela, com dignidade. O que eu quero dizer é que, se for verdade que o Sr. Bolduod lhe falou de casamento, eu não vou contar uma história a sugerir o contrário só para lhe agradar. Já tentei agradar-lhe demasiado para meu próprio bem. Bateba fitou-o, perplexa, com os olhos arregalados. Não sabia se devia apiedar-se de Gabriel pelo desgosto amoroso que lhe causará ao enfurecer-se com ele por já se ter recomposto desse desgosto, uma vez que o pastor lhe falará num tom ambíguo. Pedi-lhe apenas que lhes mencionasse que não é verdade que vou casar-me com ele, murmurou, com um pouco menos de confiança. Eu posso dizer-lhes isso a eles, se assim o desejar, menina Everdene. E também posso dar-lhe uma opinião a si a respeito do que acabou de fazer. Não duvido. Mas não quero a sua opinião. Já imaginava, retorquiu Gabriel, com amargura. Fixando os olhos numa folha caída na terra, continuou a dar a manivela. A voz seguia-lhe o movimento regular do corpo, subindo e descendo consoante era projetada numa linha perpendicular ou paralela ao chão. No caso de Bateba, a impaciência resultava em precipitação, mas, com o tempo, a prudência sobrevinha, o que nem sempre acontece com todas as pessoas. Convém acrescentar, porém, que ela raramente se concedia esse tempo. Por esta altura, a única opinião, em toda a paróquia, a respeito da sua postura e dos seus atos, em que confiava mais do que na sua própria era a de Gabriel Oque. Oque era tão íntegro e tão franco que, mesmo tratando-se do amor dela por outro homem, ou do seu casamento com este, Bateba poderia sempre contar com a imparcialidade dele. Convicto de que a sua era uma causa perdida, tinha nobreza suficiente para não sabotar a de outro. Eis, no enamorado, a virtude mais estoica, sendo a falta dela um pecado perdoável. Sabendo que ele lhe responderia com honestidade, Bateba fizera-lhe a pergunta, embora soubesse que esta lhe seria dolorosa. Tal é o egoísmo de certas beldades. Admitamos, para desculpá-la de torturar assim a honestidade alheia em proveito próprio, que Bateba não tinha, nesse momento, nenhum outro conselheiro ao seu alcance. Bem, que pensa do meu comportamento? Perguntou-lhe, calmamente, que é indigno de uma mulher séria, bondosa e previdente. Num ápice, o rosto dela assumiu o vermelho furioso de um pôr-do sol de Dambe, mas conteve o sentimento, e o recuo da língua só acrescentou eloquência à expressão do rosto. No passo seguinte, Gabriel cometeu um erro. Talvez não lhe agrade a rudeza da minha reprimenda. Sei que fui grosseiro, mas achei que lhe faria bem. Ela regressou sarcástica. Pelo contrário, a minha opinião a seu respeito é tão baixa que só consigo ver no seu abuso a aprovação de pessoas com discernimento. Fico satisfeito por não me ter levado a mal, porque lhe falei com sinceridade e segundo o que me dita a consciência. Estou a ver. Mas, infelizmente, quando você tenta ser sério, torna-se risível, da mesma forma que, quando deseja evitar a seriedade, é capaz de dizer 2 ou 3 palavras sensatas. Era um golpe cruel, mas Bateba tinha claramente perdido todo o seu autodomínio, enquanto Gabriel nunca conservara melhor o dele. Decidiu não lhe responder. E ela explodiu. Creio poder perguntar-lhe em que consiste especificamente a minha indignidade. Talvez no facto de ter recusado a sua proposta de casamento? De modo algum, replicou ele, sereno. Já desistia há muito tempo de acreditar nisso. Ou de desejá-lo. Volveu ela, e era evidente que esperava que ele a desmentisse sem hesitar. Quaisquer que fossem os seus sentimentos, Gabriel limitou-se a repetir friamente as palavras dela. Ou de desejá-lo. A mulher pode ser tratada com um azedume que lhe será doce e com uma rudeza que não a ofenderá. E Bateba ter-se-ia resignado a um castigo humilhante, pela leviandade de que dera mostras, se Gabriel tivesse, ao mesmo tempo, protestado que ainda a amava. A impetuosidade da paixão não correspondida é suportável mesmo quando fere e anatematiza porque há um triunfo nessa humilhação e uma ternura no conflito. Isto era o que ela tinha esperado, e o que não tinha obtido.
ser admoestada porque o seu admoestador havia a crua luz matinal de uma desilusão sem complacências era exasperante. Não tendo terminado, Gabriel prosseguiu, numa voz mais agitada. A minha opinião, uma vez que me pergunta, é que é altamente condenável ter andado a pregar partidas a um homem como o Sr. Boldude, apenas para passar o tempo. Dar esperanças a um homem por quem não sente nada não é um comportamento louvável. E, ainda que tivesse intenções sérias a respeito dele, menina Everdene, podia ter-lhes dado a conhecer de uma forma mais afetuosa e benévola, e não enviando-lhe um cartão de São Valentim. Bateba pousou a cisalha. Não permito que nenhum homem critique a minha vida privada. Exclamou. E não o farei por um minuto que seja. Como tal, agradeço-lhe que abandone a quinta até ao fim da semana. Podia ser um pormenor em todo caso, era um facto que, quando Bateba era assaltada por uma emoção mais mesquinha, lhe tremia o lábio inferior e, quando se tratava de um sentimento mais nobre, era o superior que se agitava. Nesse momento, o seu lábio inferior estremecia nervosamente. Muito bem, assim farei, respondeu Gabriel, com toda a calma. O que o mantivera ligado àquela mulher era um bonito fio que lhe custaria romper e não tanto uma corrente que não conseguisse quebrar. Eu até preferia ir de imediato, acrescentou. Vá de imediato, então, Deus do céu. Retorquiu ela, os olhos fulminandos dele, ainda que nunca os encarasse. Não quero voltar a ver a sua cara. Muito bem, menina Everdene. Assim será. Gabriel pegou na sua cisalha e afastou-se dela com uma dignidade plácida, como Moisés ao retirar-se da presença do faraó. Fim do capítulo 20.